E se um simples final de semana acampando na floresta se tornasse um pesadelo completo por conta de uma família de malucos, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes iremos acompanhar Mary e seu namorado tentando sobreviver. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a família de maníacos em um acampamento do medo. Esse casal não tem ideia, mas o final de semana deles está prestes a virar um inferno. Mary e David são um jovem casal apaixonado, que já estão juntos há um bom tempo, o que faz o cara pensar que está chegando a hora de pedir a namorada em casamento, e para isso ele decide chamá-la para ir acampar em um local no meio da floresta, que ele ia antigamente com a sua família. No início, a mulher não aceita de jeito nenhum, já que ela tem muito medo de pequenos locais fechados, e por isso ela não conseguiria ficar dentro de um trailer ou de uma barraca, algo que possivelmente tem a ver com o fato dela ter perdido metade de um braço. Porém, o David insiste tanto, dizendo que poderiam dormir ao ar livre e falando que seria uma boa chance dela enfrentar os medos, que a garota acaba aceitando. Algum tempo depois, o casal chega no local isolado à beira do Monte Ida, que segundo David é um lugar quase impossível de receber visitantes. E então os dois se ajeitam no local e começam a aproveitar a paz e a tranquilidade de ficar entre as árvores sem barulho. Além disso, David leva a mulher para dentro do trailer e entrega uma máscara de dormir para ela, dizendo que caso sinta medo, Mary pode apenas colocar aquilo para se esquecer dos arredores. Mas isso era apenas uma desculpa para que ele fizesse uma surpresa e a pedisse em casamento, o que não acontece, já que o cara dá para trás na última hora. Após isso, eles aproveitam o resto do dia fazendo uma fogueira ao anoitecer para curtir a luz do luar. O estranho é que na manhã seguinte, Mary acorda se sentindo mal e corre para fora, e acaba vendo uma minivan chegando ali, com 3 mulheres e um homem, algo que assusta a mulher, já que teoricamente ninguém conhecia esse local. De repente, 2 garotas batem na porta e se apresentam como Nelly e Becca, sendo que os outros 2 são a Amy, que usa uma máscara, e o Elmer. Aí elas cumprimentam o casal, dizendo que adoram essa região e que não vão incomodar os pombinhos, apesar de serem bem-vindos caso queiram se juntar a eles. Após isso, Mary passa um bom tempo observando em segredo o que os jovens estavam fazendo, notando que a tal Becca havia sumido. Porém, David não liga pra isso, e chama a mulher para passear e tirar umas fotos. Mas como ela não queria sair por conta dos novos vizinhos, o cara vai sozinho para o meio do mato. Ok, dá pra entender que David quer ir para um local mais reservado para pedir sua namorada em casamento, mas com certeza existem opções bem melhores do que uma floresta isolada, ainda mais levando em conta que a Mary tem um tipo de trauma, e não consegue ficar em lugares mais apertados e fechados como trailers ou barracas. E assim como ela mesma sugeriu, eles podiam muito bem ficar em um chalé nas montanhas, o que não afetaria a coitada negativamente, e ainda seria bem mais seguro. Já falando em segurança, se o cara realmente queria ir para uma floresta isolada, o mínimo que ele deveria ter feito era pensar na segurança e bem-estar dos dois. E bom, não é especificado onde fica a floresta, porém pelo sotaque e pela mão inglesa, dá pra notar que eles estão na Austrália, um país bem restritivo no que diz respeito às armas de fogo, mostrando que será bem difícil conseguir uma para levar, pois apesar do porte de arma ser bem controlado no país, só é possível adquirir uma arma para fins esportivos e de caça. Claro que não será fácil ou rápido conseguir uma licença dessas, porém a longo prazo pode ser uma boa ideia, já que ela pode ser usada em um caso de autodefesa. Mas para estar seguro não é preciso de uma arma de fogo. Nessa situação o cara poderia ter comprado alguns outros itens para a autodefesa, como por exemplo alguns sprays de pimenta, um bastão retrátil, canivetes e até mesmo facas de cozinha. Fora que se ele tiver uma boa mira, as armas de paintball ou airsoft serão fortes o bastante para fazer um grande estrago se pegar no olho. Mas agora que vem a parte difícil, pois é da Austrália que estamos falando. E como todos sabem, esse é o país que você só vai estar seguro de verdade caso seja o Batman, e esteja preparado para qualquer tipo de veneno. E para piorar, o casal ainda decidiu ir para o meio de uma floresta, o que honestamente só deixa a situação ainda mais complicada, visto que seria quase impossível pedir ajuda se um acidente acontecesse. Então, para evitar ao máximo essa situação terrível, seria muito importante colocar redes de proteção em qualquer abertura do trailer e do carro, para que um animal indesejado não entre despercebido. Além disso, seria muito importante levar um telefone via satélite, já que esses geralmente têm um alcance maior que os convencionais. Fora, é claro, que ficarem juntos o tempo todo seria a melhor escolha, principalmente quando a sua mulher não tem um braço, e vários desconhecidos acamparam bem ao lado do seu trailer. Ficar saindo sozinho por aí é uma ótima maneira de ser nocauteado e finalizado fora de vista. Logo após ele sair, Nelly aparece no trailer para pedir um abridor de cervejas para Mary, além de também se desculpar pela proximidade dos acampamentos, e explicar que os 4 são irmãos de pais diferentes, dizendo que fazem essa viagem anualmente, já que isso ajuda bastante a Amy, que teve uma infância bem complicada. Aí tocando nesse assunto, a mulher pergunta se Mary não poderia conversar com a Amy, pois é difícil ela conhecer pessoas novas. Então Mary vai falar com a garota, e também conhece Elmer bem rapidamente. E esse cara tem um bigodinho no mínimo suspeito.
mas a Nelly expulsa o cara com os olhos. Aí, sem nenhum obstáculo, a jovem começa a conversar com a mascarada a respeito das coisas que a menina gosta de fazer, dizendo que gostaria de pagar por uma massagem, já que a garota faz um curso de massagista. Enquanto isso, David está tirando fotos, quando de repente Becca aparece perguntando se ele poderia tirar algumas fotos dela em outro lugar. E apesar de ter dito para Mary que voltaria rápido, ele não consegue resistir à forma encantadora que a mulher fala, e acaba aceitando. Aí os dois vão até um pequeno riacho no meio da floresta, e o homem começa a fotografar a ruiva enquanto eles conversam, já que a Becca quer conhecer mais sobre ele. Só que a garota fica muito assanhadinha, dizendo que quer tirar umas fotos como veio ao mundo, o que acaba fazendo o cara se sentir desconfortável. Algum tempo depois, Mary está com os irmãos recebendo uma massagem da Amy, quando David e Becca chegam juntos do pequeno passeio. O cara recebe uma cerveja e um convite para ir pescar, o que ele acaba recusando. O pior de tudo é que Mary pede para ver as fotos que seu namorado tirou, e o homem dá uma desculpa dizendo que a bateria acabou. Logo anoitece, e todos se juntam em volta da fogueira para conversar e contar histórias, com exceção da Becca, que parece bem mais interessada em provocar o David. Mas sem nem perceber isso, Nelly começa a contar uma história de terror a respeito de Sally Anderson, uma mãe solteira que deixou a filha em casa enquanto ia no banco. O problema é que a garota se distraiu com a televisão, e não percebeu que uma aranha-teia de funil se aproximava para picar o seu braço. Assim que isso aconteceu, a criança começou a gritar pedindo ajuda. Infelizmente, seu corpo ficou tendo espasmos, impedindo que ela ligasse para alguém. Aí, sem conseguir ajuda, Amy só foi encontrada 45 minutos depois, quando nada podia ser feito para ajudá-la. O pior é que a vizinha estava a menos de 6 metros, usando um fone de ouvido que a impediu de ouvir os gritos. O bizarro é que essa história parece ser a respeito da pobre Amy. No entanto, o casal parece não perceber isso, e encara apenas como uma história de terror. Só que o mais bizarro para mim é a Nelly falar que na floresta que eles estão agora, existem milhares dessas aranhas, e nenhum hospital por perto, soando quase como uma ameaça. Bom, se o David tá querendo se casar, ele tá começando um negócio totalmente errado. Não precisa ser nenhum gênio dos relacionamentos para saber que em momento algum você deve ir para o meio do mato com uma desconhecida e ficar tirando fotos dela. Não é possível que esse cara é tão sem noção assim. Ele tinha que ter inventado qualquer desculpa esfarrapada nesse momento, tipo falar que esqueceu a água do café no fogão, ou ser direto e falar que isso não era apropriado. Qualquer coisa tá valendo pra ser dessa enrascada, porque no momento em que as duas cumprimentaram um casal no trailer, já deu pra ver que a Becca tava com os olhares estranhos pra cima do David. E digamos que se você não começar a perceber essas maldades, pode ter certeza que a sua mulher vai perceber, e você vai escutar por isso uma hora ou outra. Então é bom esse cara aprender a antecipar certas situações, senão ele vai ter um casamento bem complicado pela frente. Isso que eu nem vou falar que esse idiota deve ter tirado as fotos da Becca nua, já que ele não quis mostrar a câmera para a esposa, dizendo que a bateria tinha acabado. Mas digamos que é algo que nunca vamos saber se aconteceu mesmo. Agora vocês podem me chamar de paranoico, mas eu nunca ficaria ao redor de uma fogueira com um maluco segurando um machado. No mínimo eu teria um machado na mão também para poder me defender, ou eu nem estaria nesse tipo de situação. Afinal, são 4 contra 2. Definitivamente eu mudaria de lugar assim que esses 4 chegaram no lugar que eu estava. Privacidade não tem preço, galera. Você pode falar nos comentários que é por esse motivo que eu não faço muitos amigos, mas é por esse motivo que eu não sou atacado por um esquisito enquanto eu estou dormindo. Sem contar que o sem noção do David deixou a mulher dele sozinha com 3 desconhecidos, que podiam muito bem sequestrar ela enquanto o bobão tirava as fotos da Becca. Fora isso, seria bom evitar ingerir qualquer coisa dada pelos desconhecidos. Afinal, eles são desconhecidos, né? E também poderiam ter batizado as bebidas ou os alimentos. Mas se ainda assim o David quisesse beber um pouco, ele deveria ter em mente que não deveria perder a linha perto dessas pessoas, já que isso deixaria os dois completamente vulneráveis. Outro erro do David foi sair totalmente despreparado para o meio da floresta, mostrando que ele claramente não conhecia a região, ou não entendia o quão perigoso era ser pego por alguns dos animais peçonhentos que vivem ali. Afinal, como a própria Nelly disse, essa floresta está lotada de aranhas de teia de funil. Para quem não sabe, elas são consideradas uma das aranhas mais perigosas do mundo, principalmente para os humanos, já que as sequelas da sua picada podem ser permanentes. Isso considerando que a vítima vai sobreviver, é claro. Na manhã seguinte, Mary acorda e percebe que seu namorado não está na cama. Então ela vai para o lado de fora e escuta sons de relaxada vindo da barraca de Becca, o que faz Mary pensar que David pode estar fazendo besteira, e pelas atitudes do cara eu não duvido. Mas ao conferir quem estava na barraca, ela vê que eram Becca e o seu irmão Elmer, o que no ranking de nojeiras fica em 6º lugar, se é que vocês me entendem. Porém, mais bizarro que isso é o fato de Amy começar a falar que o David se foi. Isso deixa Mary em pânico, fazendo ela voltar correndo para o trailer, onde ela é trancada pelos jovens, o que piora ainda mais quando alguém começa a levar o trailer para longe do acampamento, fazendo com que a mulher tenha uma crise de pânico e desmaie. Alguns minutos depois, ela acorda acorrentada e com os 4 doentes em sua frente. Então, Nelly avisa para ela não tentar nada, para que não leve um tiro ou sofra coisa pior. Aí um telefone começa a tocar fora do trailer, e todos saem para ver o que era. Assim que eles desaparecem, Mary faz várias tentativas de se soltar, só que como não conseguiu, ela decide olhar pelo teto solar, e percebe que estava perto de uma casa desconhecida. Além disso, ela vê que Amy estava voltando para o trailer, e limpa as provas da sua tentativa de fuga. Poucos segundos depois, Amy aparece ali com uma garrafa d'água e algumas frutas. Aí, aproveitando que a garota estava sozinha, Mary tenta convencê-la a soltar sua corrente, o que não dá certo. Mas pelo menos ela fica sabendo que
David ainda estava vivo. Logo em seguida, Becca aparece ali com uma arma e leva a Mary para usar o banheiro dentro da casa. O estranho é que na hora de ir embora, ela escuta uns sons de relaxada vindo de um quarto e vê Nelly saindo de lá com uma cara de provocação, dando a entender que David estava lá dentro. Após voltar para o trailer, Mary encontra um grampo de cabelo no chão e o usa para destrancar o cadeado da corrente. Então ela sai pela escotilha, pega um machadinho e usa a escuridão da noite para se esgueirar para dentro da casa, onde ela pega uma chave e passa por vários cômodos, onde até mesmo vê seus sequestradores dormindo. Só que por alguma razão, ela apenas os ignora enquanto procura por David. Não demora muito para que ela o encontre preso por cordas em uma cama no segundo andar. Aí ela dá alguns beijos nele e percebe que alguém estava chegando, fazendo com que ela se esconda embaixo da cama, enquanto a Becca entra ali para relaxar com seu namorado. O problema é que no momento em que Mary ia golpear a ruiva de surpresa, Nelly a pega pelas costas. O pior é que depois de atormentar a mulher, os maníacos decidem colocá-la dentro de uma caixa de madeira que fica no quintal, pra coitada sofrer durante a noite toda e aprender a não resistir. Ok, dá pra entender o desespero da Mary ao não encontrar o seu namorado na cama. Porém, ao invés de sair com tudo e ver a barraca de alguns desconhecidos, ela deveria ter investigado o lado de fora pela janela, para ver se encontrava o cara. E caso não o achasse, ela tinha que pegar pelo menos uma faca para conseguir se defender, ao notar uma situação estranha. Além disso, ao invés de voltar para o trailer onde ela ficaria sem forma de escapar, seria bem melhor pegar o carro e meter o pé dessa floresta. Afinal, ela não sabia se o namorado estava vivo ou não, e seria bem melhor voltar mais tarde com a polícia, dando as descrições de como eram os possíveis sequestradores. E para garantir que ela não fosse interceptada, ela também poderia ter furado os pneus da minivan, mas eu duvido muito que ela precisaria fazer isso, já que aquela porcaria velha dificilmente iria alcançar o carro deles. Agora falando de quando ela se soltou, se você gosta de uma missão stealth sem deixar ninguém para trás, vamos falar de como a Mary deveria ter entrado na casa para salvar o idiota do David. Bom, antes de tentar se soltar para fugir, ela deveria ter feito um estudo claro da região e do que tinha em volta da casa, investigando possíveis armadilhas, e também se o carro ainda estava com os pneus bons, e quais as armas estavam à sua disposição. Fora que a corrente que apreendia parecia vir de fora do trailer, e a última coisa que ela deveria fazer nessa situação era deixar claro sua vontade de fugir. E já falando nisso, Mary deveria ter percebido que aquele prendedor de cabelo não estava ali antes, indicando que poderia ter sido colocado de propósito para induzir uma fuga. Dessa forma, as intenções dela seriam percebidas, e os irmãos conseguiriam mostrar sua dominância no momento em que a pegassem, o que seria uma ótima forma de impor medo na refém. Antes de entrar na casa, a primeira coisa que Mary poderia ter feito era criar uma isca para atrair o pessoal para fora da casa. Primeiro, eu checaria se a chave do carro estava na ignição, e depois eu tentaria ligar o rádio do carro para chamar a atenção, ou criar algum barulho muito alto para fazer o pessoal sair da casa, e ela conseguir entrar lá para salvar o David, e depois os dois escaparem na surdina, pois ela já conhecia a casa após ter ido lá fazer xixi, e sabia exatamente onde o David estava. Outra coisa estúpida da parte dela foi ir direto à procura do David, sendo que pouco tempo atrás ela escutou um telefone tocando, e sabendo que existia uma forma de pedir ajuda, a primeira coisa a se fazer seria ligar para a polícia, pois mesmo que ela acabasse sendo pega mais tarde, ainda haveria uma boa chance dos dois serem resgatados. E falando em perder oportunidades, Mary simplesmente passou por seus sequestradores com uma machadinha na mão, e não fez nada sobre isso, sendo que era a melhor oportunidade para acabar com o perigo iminente. Ela deveria tentar eliminar o pessoal da forma mais silenciosa possível, com almofadas, por exemplo, limitando bastante a quantidade de agressores para o casal enfrentar durante a fuga. Aliás, o que a Mary fez ao chegar no quarto foi uma sequência de péssimas decisões, pois ao invés de perder tempo beijando o cara, ela deveria ter usado o machado para cortar as cordas que o prendiam. Depois disso, era só se esconder embaixo da cama, usando ele como isca. Aí, quando a Becca aparecesse, ela teria a chance de cortar os tendões da garota, e praticamente remover um inimigo da jogada, o que seria bem útil para o casal. Aí, para piorar, a manhã da Mary já começa da pior forma possível, quando o babaca do Elmer aparece para urinar no rosto da coitada. Pelo menos as irmãs chegam logo em seguida, e usam água gelada para limpar a refém. Depois disso, Mary é levada para o trailer, onde é presa outra vez. E para fazer ela se sentir mais mal ainda, Nelly mostra ter machucado David por conta da noite passada, dizendo que faria isso todos os dias numa tentativa de acabar com a resistência dela. Além disso, os irmãos também tiram qualquer coisa que poderia ser usada por Mary como uma arma, incluindo sua prótese, deixando a pobrezinha ainda mais vulnerável. Aí, ao anoitecer, Elmer aparece no trailer com um prato de comida e corta a própria mão para derrubar sangue na comida. Então ele come o alimento ensanguentado e parte para cima da Mary, que por sorte é resgatada quando a Amy chega batendo no seu irmão mais velho e o expulsando de lá. Depois disso, as duas conversam um pouco e Amy mostra que trouxe um remédio para dormir, pois David havia contado que a sua namorada tinha problemas com insônia. E no início, a mulher não fica muito confortável em tomar o comprimido, mas acaba bebendo ao ver que Amy ficaria brava com a falta de confiança. Após Mary engolir o remédio, Amy pega um tabuleiro de xadrez e pede para a refém jogar com ela. E durante toda a partida, a Mary fica de olho na chave que está no pescoço da jovem, deixando bem claro que quer ser libertada. Porém, para deixar a garota mais à vontade, Mary conta um pouco de si mesma, dizendo que sabe como Amy se sente. Afinal, as duas foram rejeitadas por conta dos seus problemas físicos. Além disso, ela também começa a tentar manipular a menina, dizendo saber que ela é boa, bem diferente
diferente do resto da família, e que caso Amy ajude a sair dessa situação, ela irá tirá-lo de perto dessas pessoas bizarras. Porém, apesar das tentativas, Amy usa seu fantoche para dizer que as duas não devem se comunicar dessa forma. Aí, sabendo que não ia conseguir nada, Mary decide dormir, já que o remédio estava fazendo efeito, isso tudo sem ter noção de que a garota ali observava. Bom, a tentativa de Mary em trazer a jovem para o seu lado não está errada, porém ela deveria fazer isso após criar alguns laços com a garota. E sabendo que ela não costuma ser próxima de alguém, Mary deveria brincar com ela por alguns dias. Com certeza seria uma tortura viver por ali tanto tempo, mas é melhor esperar alguns dias e ter certeza da fuga do que tentar várias vezes e ficar sendo castigada em todas elas. Por isso seria interessante a mulher se aproximar aos poucos da Amy e criar uma imagem da irmã para a garota, meio que substituindo o papel familiar da Nellie e da Becca. E levando em conta que a Amy parece ser do tipo reservada que foi rejeitada a vida toda, não seria difícil conseguir se aproximar dela. Mas é importante fazer isso aos poucos e gradativamente, começando pedindo coisas pequenas como mais comida e água, roupas novas e coisas assim, o que plantaria uma semente de confiança na cabeça da Amy, mostrando que ela não tem intenções de fugir. Isso com certeza faria a confiança da jovem se tornar quase uma fé cega, pois vale lembrar que todos querem pertencer a alguém ou a algum lugar. Conforme o tempo vai passando, uma rotina é feita entre eles, sendo que todo dia a foto de um novo machucado do David é colocada no trailer. Nesses dias, Mary jogava xadrez com Amy, recebia remédios para dormir e por aí vai. Até que 6 semanas depois, Mary está passando mal em seu trailer, quando Nellie aparece com 3 testes de gravidez em mãos, sendo um dela e os outros 2 da Becca e da Mary, indicando que David fez um bom trabalho em espalhar as suas sementes. Uma pena que isso esteja sendo feito contra a vontade do cara. Essa descoberta deixa a refém furiosa, e ela tem um ataque de fúria assim que fica sozinha no trailer. E durante esse ataque, ela acaba encontrando um anel de noivado embaixo do colchão e descobrindo o real motivo da viagem em casal. Aí, sabendo disso, ela esconde o anel e decide ter paciência para planejar a sua fuga. 8 meses mais tarde, Mary está presa no trailer e barriguda, quando de repente é levada para ajudar Becca, que estava passando muito mal por conta do trabalho de parto. E como a refém é uma veterinária, os irmãos exigem que ela ajude Becca a sair dessa. Mas a Mary acha que não consegue fazer isso e tenta recusar. Só que a Nellie a ameaça para fazer a mulher ajudar a sua irmã. Aí, sem opções, Mary tenta salvar a Becca, porém acaba não dando certo, e a ruiva vai de base no processo. Percebendo isso, a refém tenta rapidamente salvar pelo menos o filho da falecida. Porém, os irmãos impedem que ela toque no corpo e tentam fazer isso por conta própria. Depois disso, a veterinária é levada para o trailer e tudo que ela vê é Elmer enterrando o corpo e as duas irmãs saindo para algum lugar. De noite, Mary está dormindo, quando é acordada por Elmer entrando de surpresa no trailer. O cara revela que era apaixonado por Becca, que era a única das irmãs que gostava dele. Fora que por conta do acidente, alguém virá para levar todo mundo embora, mas ele não fala quem é. O pior é que ele está totalmente louco, culpando a Mary por não ter salvo a sua amada irmã, o que faz ele ficar fora de si e atacar a pobre indefesa refém. Ok, galera, 8 meses é muito tempo. É muito estranho pensar que já se passou vários meses desde que o casal desapareceu, pois mesmo que eles não tenham amigos ou familiares para notar o seu desaparecimento, o que é quase impossível, já que a mulher é uma veterinária e com certeza fez muitos amigos no seu trabalho, não é possível que nenhuma autoridade iria procurar esses dois, ainda mais levando em conta que eles alugaram um trailer para fazer essa viagem, e com certeza a empresa que alugou o trailer daria a falta do veículo, afinal não é tão barato assim um desses. E eu duvido muito que esses veículos não teriam algum tipo de rastreadora, para evitar que alguns espertinhos alugassem os trailers para fazer coisas ilegais, ou até mesmo para roubar o veículo. Então, tendo esses rastreadores, com certeza ficaria fácil para a polícia achar o casal. E vamos combinar que o David não ter um rastreador no carro também é algo bem idiota. Eu não sei na Austrália, mas aqui no Brasil é praticamente um item obrigatório nos carros assim que você contrata um seguro. Dessa maneira, o carro seria encontrado pelas autoridades, e eles não estariam nessa situação por tanto tempo. Sem contar os celulares que também poderiam ser rastreados pela polícia. E pelo que deu pra ver até agora, esses irmãos não são tão inteligentes assim, e com certeza eles não destruíram os celulares para evitar que eles fossem rastreados. Mas se Mary tivesse feito as coisas corretamente, ela provavelmente teria criado um relacionamento bom bastante com a Amy, para conseguir ferramentas úteis, ou até mesmo receber ajuda para fugir. Mas infelizmente esse parece não ter sido o caso aqui, e para piorar ela ainda está grávida, o que com certeza é uma enorme desvantagem na situação atual. Mas para sua sorte, Becca foi de base, e Nellie também não está 100%, fora que Amy provavelmente não a atacaria. Então, olhando objetivamente, a melhor oportunidade de fuga acabou de aparecer, ainda mais levando em conta que David pode se juntar a ela para lidar com os agressores. Por isso, teria sido interessante Mary pedir para Amy libertar o cara, ou deixar as suas amarras bem soltas, dizendo que por conta da morte da Becca, ela não se sente segura com o Elmer por aí. E falando nesse doente, como exatamente ele acha que a morte da Becca foi culpa da Mary? A mulher avisou que era uma veterinária sem experiência em ajudar humanos, fora que desde o início, algo parecia estar completamente errado com o trabalho de parto de Becca. Aliás, vale mencionar que não é comum ter complicações tão sérias durante o parto, muito menos com esse tanto de sangue. Por isso, dá pra dizer que mesmo que Mary fosse experiente nesses casos, ainda seria muito difícil salvar a mulher em um ambiente tão hostil e despreparado. E outra coisa que não fica claro é por que esses malucos estão fazendo tudo isso. Só pode
pode ser alguma tradição louca para continuar essa família bizarra. No dia seguinte, Amy volta de viagem e vê Mary catatônica no trailer toda machucada. Aí, entendendo o que aconteceu, ela fica furiosa, pega um machadinho e ataca o Elmer brutalmente ali mesmo, na frente da casa. Mas antes que ele morra, a mãe dos irmãos aparece com uma arma para interromper a situação, ou quase isso, pois a verdade ela termina o trabalho e chama Mary para fora do trailer. Nesse momento, a mulher mostra que é mais doente que os próprios filhos, falando que irá tomar um banho e fazer tudo o que quiser com o David, para que logo em seguida acabe com a vida do cara. Além disso, ela também manda a Amy cuidar e preparar a refém para a noite especial que terão. Aí, sabendo que não consegue escapar dali sozinha, Mary aproveita o momento com a Amy para pedir ajuda para a menina, dizendo até mesmo que os três poderiam sair dali juntos, e isso deixa a Amy confusa, sem saber o que fazer. Porém, como não queria mais essa vida, Amy pega uma arma e leva o braço mecânico para a veterinária, mas enquanto a garota soltava, Mary bate brutalmente na coitada, fazendo com que ela apague. Então ela pega a arma e vai para dentro da casa, na intenção de acabar com todos. Aí, enquanto procurava por David, ela passa por um homem estranho e por Nellie, que não enxerga a fugitiva. Mas como não queria chamar muita atenção, Mary pega uma faca e vai até onde David estava, sendo forçada a relaxar com a matriarca da família. Aí ela desarma a senhora e manda ela ficar no chão para que possa libertar David em paz. Só que vendo que a fugitiva estava ocupada, a matriarca sai correndo do quarto. O pior é que ela ainda tenta atirar, o que chama a atenção de Nellie, que aparece ali rapidamente para atacá-la. Então as duas começam a brigar violentamente, e Mary quase vai de Vasco quando Nellie rouba sua arma e tenta atirar. Por sorte, a pistola falha por estar molhada, e David atira na barriga da sequestradora com a arma que a mãe tinha deixado para trás. Vendo isso, Mary carrega seu namorado para fora dali e deixa ele no carro enquanto vai recuperar a aliança. Porém, ao chegar lá, ela é atacada de surpresa por Nellie, e com muita sorte ela consegue revidar e golpear a traqueia da agressora, para depois prendê-la com a corrente como se fosse um animal. Depois ela volta para o carro, fala para o David fazer o pedido de casamento, e aí os dois partem dali sem olhar para trás, o que também acaba com a vida de Nellie, já que a corrente estava amarrada em uma árvore. O problema é que a coitada da Mary não tem paz, e começa a entrar em trabalho de parto, e aí ela teve que parar o carro para que o noivo a ajudasse com o nascimento do filho. Nesse momento, Amy acorda, vê o corpo de Nellie e percebe que Mary estava dando à luz, mas antes que possa se aproximar, ela é espantada por David, e volta correndo para casa, onde ela chora e sofre por ter sido enganada e largada para ficar sozinha para sempre, ou quase isso, já que na verdade o bebê da Becca ainda estava vivo para fazer companhia e ser cuidado por ela. Bom, dentro do possível dá pra dizer que a Mary lidou bem com a situação, porém ela poderia ter lidado ainda melhor com tudo isso apenas fazendo algumas coisas básicas, pois a partir do momento em que a Amy a soltou, ficou claro que as duas estavam do mesmo lado. Então a mulher poderia ter ignorado a raiva e usado a garota para acabar com todos dentro da casa e libertar o seu namorado. Tudo que ela precisava fazer era pegar a arma e mandar a Amy se livrar da Nellie com um golpe surpresa. Afinal, a Nellie jamais iria esperar algo assim vindo da sua própria irmã. Isso por si só já acabaria com um inimigo, deixando bem mais fácil entrar no quarto e imobilizar a velha louca. Fora que eles nem teriam mais inimigos além do homem que estava comendo sopa sem nem ligar pra nada. Então ela poderia simplesmente ter finalizado a senhora com a arma. E aí, caso ela ainda quisesse, era só se livrar da pobre Amy, que de certa forma também é uma vítima dessa família doente. Fala galera, isso foi como derrotar o acampamento do medo. Você acha que conseguiria sobreviver? Me conte nos comentários. E se você fosse mandado para uma floresta para ficar uns dias com caçadores de pé grande, o que você faria? Quer saber se esse cara vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo. Ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir. E lembre-se de se preparar bem caso queira ir para um local isolado. Nunca se sabe quando você pode acabar topando com uma família de malucos.